O ex-governador Sérgio Cabral também passou a noite em Bangu e na chegada teve festa de manifestantes. Paulo Mário, o que aconteceu aí na chegada do ex-governador Sérgio Cabral? Pois é, Fachal, essa foi a primeira noite que ele passou aqui, né? Ontem ele deixou a sede da Polícia Federal lá na Praça Mauá, em direção aqui ao Complexo Penitenciário de Bangu. Muita gente na Avenida Brasil acompanhou a passagem do comboio ali pelas passarelas da Avenida Brasil. Muita gente comemorando essa prisão e na chegada aqui ao Complexo Penitenciário de Bangu não foi diferente. Muitos bombeiros estavam aqui em frente ao presídio e soltaram fogos comemorando a prisão do ex-governador. Ele está preso aqui numa cela de 9 metros quadrados. E hoje, o café da manhã dele, que vai ser servido logo mais, é o mesmo dos outros presos. Pão com manteiga e café com leite. O ex-governador está na unidade Bangu 8, que é uma unidade prisional que ele já conhece, já que foi o ex-governador que inaugurou essa unidade prisional quando ele estava à frente do Palácio Anchieta. O ex-governador foi preso ontem, logo cedo de manhã, na casa dele, no apartamento dele ali no Leblon, na zona sul do Rio, por suspeita de chefiar uma quadrilha que arrecadava propina de empresas em troca de contratos de obras públicas, como, por exemplo, a reforma do Maracanã, também o anel rodoviário do Arco Metropolitano e também as obras do Comperj. Fachel, a estimativa é de que esse grupo tenha arrecadado aí mais de 220 milhões de reais em propina. Só para você ter uma ideia, Paulo Mário, esse valor aí corresponde, entre outras coisas aí, mas corresponde a 3 anos de funcionamento ininterrupto de todos os restaurantes populares do estado. Obrigado. Estamos de volta agora às 6 horas e 46 minutos. O ex-governador Sérgio Cabral, preso ontem pela Polícia Federal, acusado de receber propinas de mais de 220 milhões de reais, passou a primeira noite em Bangu. Paulo Mário tá por lá. Tem mais informações pra gente aí? Como é que foi a noite, Paulo Mário? Olha, Fachel, essa foi a primeira noite do ex-governador aqui, né? Ele dormiu numa cela de 9 metros quadrados e vai tomar o mesmo café da manhã dos outros presos, pão com manteiga e café com leite. Hoje é dia de visita aqui no Complexo Penitenciário de Bangu. Os parentes dos presos estão ali numa portaria que fica logo aqui atrás, aguardando para entrar. Agora sim você já consegue ver ali, a visita começa por volta de 8 da manhã, mas até agora nenhum parente do ex-governador Sérgio Cabral apareceu por aqui. Ele foi preso ontem, logo cedo, no apartamento dele no Leblon, na zona sul do Rio, numa operação que envolveu 230 agentes da Polícia Federal e que prendeu outras 9 pessoas. A gente vai ver os detalhes agora na reportagem do Mohamed Saig e da Lília Teres. A movimentação da madrugada deste 17 de novembro de 2016 já havia sido preparada com antecedência. Uma operação que envolvia 38 endereços em 5 cidades. Ainda era noite quando os agentes se dirigiram para o principal alvo. Antes das 6 da manhã, a sirene dos carros da Polícia Federal soaram na Rua do Leblon, um bairro nobre, onde fica a casa do ex-governador Sérgio Cabral. Começava ali a operação batizada de Calicut, uma cidade da Índia onde Pedro Álvares Cabral sofreu a maior derrota. Pela primeira vez, houve uma ação conjunta do Ministério Público Federal e das frentes da Lava Jato no Rio e em Curitiba. Um grupo de pessoas se concentrou do lado de fora do prédio para acompanhar a ação da polícia. Pouco depois, a confirmação. Acaba de chegar a informação. O ex-governador Sérgio Cabral foi preso. Às 6h40 da manhã, Sérgio Cabral saiu preso no carro da Polícia Federal que estava estacionado na garagem. Deixou o prédio debaixo de vaias. Os policiais chegaram a usar spray de pimenta para dispersar o grupo. O ex-governador foi levado em comboio para a sede da Polícia Federal. E na chegada foi vaiado de novo. Os agentes cumpriram ainda 8 mandados de prisão preventiva e 2 de prisão temporária. O ex-secretário estadual de Obras, Hudson Braga, foi preso na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O assessor dele, Luiz Paulo Reis, se entregou no fim da manhã em Volta Redonda. Luiz Paulo, você seria o operador financeiro desse esquema? Você sabe alguma coisa? Está envolvido com alguma coisa? Wilson Carlos, que também foi secretário e era o braço direito de Sérgio Cabral, foi levado de casa na Gávea e não quis falar.
Também foram presos preventivamente José Orlando Rabelo, Wagner Jordão Garcia, Carlos Emanuel Miranda, que foi casado com uma prima de Sérgio Cabral, e Luiz Carlos Bezerra, amigo de infância do ex-governador. Um outro integrante do esquema, Alex Sardinha da Veiga, foi preso temporariamente. O empresário Paulo Fernando Magalhães Pinto, que também teve prisão temporária decretada, se entregou à tarde na sede da Polícia Federal. Entre os 14 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a ir prestar depoimento, estava o da mulher de Sérgio Cabral, a advogada Adriana Anselmo. Também foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão da Justiça do Rio e 14 da Justiça Federal de Curitiba. Entre os locais estão 2 casas de veraneio do ex-secretário Wilson Carlos. Uma em Nogueira, na região serrana, e outra em um condomínio de luxo em Mangaratiba, na Costa Verde, onde era vizinho de Sérgio Cabral. Os agentes também estiveram na mansão do ex-governador e apreenderam objetos de valor, como obras de arte. Um dos mandados de prisão contra Cabral foi expedido pelo juiz da 7ª Vara Criminal do Rio, Marcelo Bretas. O ex-governador é acusado de receber propina de empreiteiras, entre elas Andrade Gutierrez, responsável pelas obras de renovação do estádio do Maracanã para a Copa de 2014, e a Carioca Engenharia, que construiu o Arco Metropolitano. Há suspeita também de corrupção nas obras do PAC nas favelas. De acordo com as investigações, só nessas 3 obras, o grupo de Sérgio Cabral teria desviado cerca de 224 milhões de reais. São 2 mandados de prisão do Rio e de Curitiba, mas nos 2 despachos, os juízes Marcelo Bretas e Sérgio Moro denunciam Sérgio Cabral e os outros acusados pelos mesmos crimes. Os principais são corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas. A prisão de Sérgio Cabral é por tempo indeterminado. Durante todo o dia, enquanto ele prestava depoimento aqui na Polícia Federal, os advogados tentavam recursos na Justiça para mantê-lo preso aqui no Rio, para que não seja transferido para Curitiba. Olha, depois de prestar depoimento por cerca de 10 horas na sede da Polícia Federal no Rio, Sérgio Cabral foi transferido para o Complexo Penitenciário de Bangu. No caminho, a população fez festa. Pouco antes das 6 da tarde, o comboio da Polícia Federal chegou ao Instituto Médico Legal, na região central do Rio. O ex-governador Sérgio Cabral, de camisa azul clara, a mesma roupa com que foi preso de manhã, fez o exame de corpo de delito. Durou cerca de 5 minutos. Logo depois, o comboio seguiu em direção ao Complexo Penitenciário de Jeristinó, em Bangu, na Zona Oeste. No caminho, na Avenida Brasil, na altura de Irajá, onde o trânsito já estava mais intenso, dezenas de moradores se reuniram nas passarelas para ver os carros da PF passarem e comemoraram a prisão do ex-governador. Nas imagens, dá para ver até algumas pessoas pulando. Teve gente que correu pela calçada atrás do comboio. Esse motociclista, que estava atrás dos carros da polícia, chegou a gravar um vídeo com o celular. 5 rapazes se arriscaram e foram para o meio da pista acompanhar o comboio. Um deles bate palmas quando passa pelo carro onde Sérgio Cabral estava. O ex-governador chegou em Bangu pouco depois das 7 da noite. Foi recebido por bombeiros e moradores que soltaram até fogos de artifício. Sérgio Cabral foi primeiro para a cadeia pública José Frederico Marques, conhecida como Bangu 10, onde fica a triagem masculina do complexo prisional. O ex-governador entrou carregando só uma mochila. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária disse que ele foi encaminhado em seguida para Bangu 8, que é para presos com ensino superior. Em 2008, ainda como governador do Rio, Sérgio Cabral inaugurou esse presídio. Ele vai ficar numa cela de 9 metros quadrados. Para comer no café da manhã, ele terá pão com manteiga e café com leite. O almoço e jantar serão arroz ou macarrão, farinha, feijão e carne vermelha ou branca com legumes, salada e refresco. Para o lanche, pão com manteiga, bolo e guaraná.
Os investigadores disseram que as provas dos crimes praticados pelo grupo liderado por Sérgio Cabral são numerosas e contundentes. O ex-governador Sérgio Cabral foi o principal alvo da Operação Calicut, com 2 mandados de prisão preventiva, um pela própria Calicut e outro pela Lava Jato. Por volta das 10 da manhã, a força-tarefa da Operação Calicut, delegados da Polícia Federal, procuradores do Ministério Público do Rio e do Paraná e auditores fiscais da Receita Federal, deu uma entrevista coletiva. Eles detalharam como o dinheiro era desviado de obras públicas e qual era o papel de cada um dos integrantes dessa organização que desviava os recursos. O esquema começou a ser investigado em julho deste ano. De acordo com a investigação, Sérgio Cabral era o chefe de uma organização criminosa que desviou milhões de reais de obras públicas. Abaixo dele, o ex-secretário de governo Wilson Carlos Carvalho e o ex-secretário de obras Hudson Braga eram responsáveis pelo controle do recebimento das propinas. Eles tratavam diretamente com os executivos das empreiteiras. Os demais integrantes desse esquema eram Luiz Carlos Bezerra e Carlos Miranda, que buscavam a propina de 5% nas empreiteiras para o ex-governador, e José Orlando Rabelo e Wagner Jordão Garcia, que buscavam a propina de 1% para Hudson Braga, a chamada taxa de oxigênio. Esse pagamento era feito em espécie, em propina em dinheiro, geralmente gerada através dos caixas 2 das empreiteiras. Esses pagamentos ocorreram entre 2007 e 2014, durante os 2 mandatos do governo de Sérgio Cabral. Pode-se dizer de uma solicitação de propina no valor de até 224 milhões de reais, só em relação a essas 3 grandes obras: Arco Metropolitano, Parque das Favelas e Maracanã. Os investigadores descobriram como o dinheiro vivo era recolhido. Da parte do senhor Sérgio Cabral, o senhor Carlos Emanuel de Carvalho Miranda ia até as sedes das empresas, Carioca Engenharia, com uma mochila nas costas, pegava o dinheiro em espécie e saía pela porta da frente. Segundo a investigação, as reuniões para acertar as propinas aconteceram até na sede do Poder Executivo, como no caso de um contrato do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Os executivos da Andrade Gutierrez novamente se reuniram com o Sérgio Cabral dentro do Palácio da Guanabara e acertaram o valor de R$ 2.700.000 de propina relacionados ao contrato de terraplanagem do Comperj. As provas colhidas na investigação revelam que Sérgio Cabral manteve o esquema mesmo depois de deixar o cargo. A lavagem de dinheiro que é feita até hoje se estendeu após o mandato do alvo Sérgio Cabral. Realmente é um arcabouço probatório muito grande, uma produção de prova bastante exuberante de lavagem de dinheiro. Foram vários crimes de corrupção seriados e lavagem de ativos também de forma profissional, com pagamentos de bens e serviços com valores de propina em momentos recentes ainda. Por exemplo, até 2015, pelo menos, a identificação desses pagamentos e também em 2016. A investigação aponta ainda indícios de que a empresa Objetiva Gestão e Comunicação Estratégica pode ter sido criada pelo ex-governador para servir de fachada para o recebimento de dinheiro ilegal. Para a Receita Federal, o pagamento de propina gerou uma sonegação de quase R$500 bilhão. Os responsáveis pela Operação Calicut disseram ainda que durante a investigação não foram levantados indícios em relação ao atual governador Luiz Fernando Pezão. Em relação ao governador atual, é importante frisar que em nenhum momento ele foi objeto de delação por nenhum dos executivos da Andrade Gutierrez nem da Carioca Engenharia. O presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, defendeu o ex-governador. Decisão judicial não se discute, né? Ele terá a defesa dele, eu acredito que ele provará sua inocência. O governador Luiz Fernando Pezão disse esperar que tudo seja esclarecido e pediu que se garanta o amplo direito de defesa. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, não quis se manifestar. O presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá, afirmou que o partido não é afetado com a prisão de Sérgio Cabral, que é importante dar direito de defesa, que os fatos devem ser investigados com profundidade para que se tenha uma convicção e um julgamento na justiça. O escritório de Adriana Anselmo informou que a defesa da ex-primeira-dama só vai se manifestar durante o dia de hoje. Os advogados de Sérgio Cabral
não retornaram às nossas ligações. E nós não conseguimos contato com a defesa de Wilson Carlos, Hudson Braga, Carlos Miranda, José Orlando Rabelo, Wagner Jordão Garcia, Carlos Miranda, Luiz Carlos Bezerra, Alex Sardinha, Paulo Fernando Magalhães Pinto e Luiz Paulo Reis. A Delta Construções, a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia não comentaram o caso.